Olá, eu fiz essa questão com os alunos da primeira série do ensino médio, pensando da seguinte forma: quando eles forem tentar resolver a letra B, vai travar. Meu nome é professor Reginaldo Borges. Vamos fazer essa questão. Considere os seguintes conjuntos: conjunto A, ou melhor, conjunto X. Acostumado a falar conjunto A, né? Conjunto X, os elementos 1, 2, 3, 4. Conjunto Y, aí tem a propriedade. Não está enumerando os elementos, tem a propriedade. Então, n tal que n é um número natural primo menor que 6. E o conjunto Z, os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Determine x menos e, é a letra A, a letra B, y menos x, e a letra C, z menos x. Nós precisamos saber quais são os elementos desses conjuntos. Os elementos do conjunto x e do conjunto z a gente sabe tranquilamente. Agora, do conjunto y, aí travou, né? Travou para alguns alunos. Travou para alguns alunos. Então, quais são esses números? Natural primo menor que 6. Quais são esses números? Então é necessário saber o que é um número primo. Também é necessário saber o que é diferença entre conjuntos. Vamos dar um exemplo aqui sobre diferença entre conjuntos. Eu vou criar aqui um conjunto. O conjunto, vou fazer de vermelho. O conjunto A, os elementos 3, 4, 5. Eu estou pensando agora, criando agora esses conjuntos. O conjunto B, os elementos 4, 5, 6, 7, somente, tá bom. Aqui dá para explicar o que é diferença. Aí eu quero fazer a diferença A menos B. Como é isso? Você vai olhar para o conjunto A, né? Olhar os elementos que pertencem ao conjunto A, os elementos 3, 4, 5. Olhar para o conjunto B, os elementos que pertencem ao conjunto B, 4, 5, 6, 7. Aí faz assim. Do conjunto A, tira os elementos que também pertencem ao conjunto B. No caso, tira o 4, tira o 5. O que sobrou? Sobrou somente o 3. Então, 3. Eu acabei de fazer a operação diferença A menos B. São os elementos que pertencem a A, mas não pertencem... São os elementos que pertencem a A, menos os elementos que pertencem a A e a B. Então está tirando os elementos que pertencem a B também. Fica somente o 3, que é o 3, né? Fez aí a diferença. Ok? Agora vamos falar o que é um número primo. Precisa saber o que é um número primo. Certo? Por que precisa saber o que é um número primo? Para saber quais são os elementos do conjunto Y. Se o aluno for responder logo a letra A, vai ficar bem tranquilo. Ó. A letra A, vamos lá. Vamos fazer a letra A sem saber o que é número primo. Letra A, nós temos x menos z. Quais são os elementos? Vai tirar o 1, porque o 1 é o x menos z, ó, tem o 1 aqui, então tira o 1, que também pertence a z. O 2 também, tira o 2. O 3 também tira o 3 e o 4 também tira o 4. É vazio o conjunto, ó. Ok? Vazio. Por que é vazio? É x menos o z. Então, ó, 1 tá lá no z também, tira. 2 tá lá no z também, tira. Não é menos? 3 tá lá no z também, tira. E o 4 tá lá no z também, tira. Ficou vazio. O resultado tirou todo mundo, já que pertence a z também. Ficou vazio. Ok. Eu vou fazer a letra B. Aí precisa saber quais são os elementos do conjunto Y. Então, o que é um número primo? Será que o 8 é um número primo? Não. Por quê? Olha, quais são os divisores de 8?
os divisores de 8. 1, 2, 4 e o próprio 8. Como assim? Divisores naturais. Nós estamos trabalhando com números naturais. Os divisores 1, por quê? 8 dividido por 1 dá 8, divisão exata. 8 dividido por 2 dá 4, divisão exata. 8 dividido por 4 dá 2, divisão exata. 8 dividido por 8 dá 1, divisão exata. Pronto, esses são os números que são divisores de 8. Se eu for dividir 8 por qualquer um destes números, a divisão é exata. Não tem outro número natural para usar e dividir 8 que seja divisão exata. Não tem. Não tem. 8 dividido por 3 dá quanto? É um número quebrado, né? A gente fala número quebrado, número com vírgula. Agora, deixa eu ver os divisores de 4. Os divisores de 4, vamos ver, tem um, sempre tem um, né? O 2 e o próprio 4. 4 dividido por 1 dá certo, né? Divisão exata. 4 dividido por 2. Nenhum desses são números primos. Nenhum desses são números primos. Então, deixa eu fazer um número primo agora. Quais são os divisores de 5? Os divisores de 5 são o 1, né? Sempre está 1. E nesse caso, o próprio 5. Então, esse 5 tem dois divisores. Deixa-me fazer outro aqui, os divisores de 3. Os divisores de 3, 1 e o próprio 3. São divisores distintos, viu? Ó, os divisores de 5 é 1 e 5. Divisores distintos. Dois divisores distintos. Diferentes, né? Distintos é diferente. Então, o 5 tem dois divisores naturais distintos, o 1 e 5. O 3 tem dois divisores naturais distintos, o 1 e o 3. Quando tem dois divisores naturais distintos, 1, 2, 1, 2, eles são chamados números primos. E o 1? Os divisores de 1 são os divisores naturais. Só 1. Só 1. Só tem um divisor natural. Não tem dois divisores naturais distintos, só tem. Então, o 1 não é primo. Os números que têm mais de dois divisores naturais, no caso do 8, do 4, do 10, do 12, eles são chamados de números compostos. O 1 não é primo, o 1 não é composto. O 1 fica fora dessa jogada, né? Mas os números primos têm apenas dois divisores naturais e distintos. Então a gente precisa saber a sequência de números naturais. Nós temos, começa com 2, 3, 5, o 7, o 11, o 13, é infinito. Essa sequência a gente precisa conhecer na ordem crescente, né? Então, quais são os elementos do conjunto Y? 2, 3 e 5. São os números naturais primos menores do que 6. Números naturais menores, aí que são primos e que são menores do que 6, são esses números aí. Agora sim, nós podemos responder a letra B. Vamos responder a letra B? A letra B vai ser o conjunto Y menos o conjunto X. Nós olhamos para o conjunto Y e tiramos os elementos que também estão no conjunto X. No caso, o 2 vai tirar, olha para o conjunto Y, vai tirar o 2. O 3 também, porque o 3 pertence a X também. E o 5 fica. Então, teremos somente o elemento 5. Y menos X vai ter somente o elemento 5. Olha para o conjunto Y, que é isso aqui, e tira os elementos que também pertencem a X. Quais são? O 2 e o 3. Sobrou 5. É o 5 a resposta. A letra C, Z menos X. Vamos fazer aqui embaixo. Vai ser o seguinte, olha para o conjunto Z, está aqui o conjunto Z, e tira dele os elementos que também pertencem a X. No caso, o 1, no caso, o 2, no caso, o 3,
no caso 4. Ficaram 5, 6, 7, 8, 9. Então, serão os elementos 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Então, a continha é essa. E nós concluímos a questão. Ok? É isso daí.